Então, pessoal, vamos fazer a leitura comentada das atividades da semana 2. Lembrando que são as atividades do livro, das páginas 35 e 36. Então, prestem atenção. Lembrando aquela sugestão que eu dei de vocês pausarem o vídeo, fazerem as atividades. Aí continua assistindo, depois pausa, tá? É uma sugestão muito boa. Então, na página 35, o primeiro texto aqui é um cartoon. Vocês que já assistiram a explicação do que é um cartoon, vai ficar muito mais fácil para vocês realizarem essa atividade, tá? Então, o cartoon aqui é produzido por Jarbas, o autor desse cartoon. Então, observem muito bem a imagem. Como eu disse na semana passada, esses gêneros textuais aqui, como cartoon, tirinha, charge, anúncio publicitário, todos eles exigem muita atenção. Não só no que é escrito, na parte escrita, mas também na parte não escrita, né? Que nós chamamos de linguagem não verbal, que envolve as expressões faciais, corporais, desenhos, escolha de cores, símbolos. Tudo isso é um recurso de transmissão de informação. Então, quando vocês vão analisar esses tipos de texto, atente a tudo isso. Tenta descobrir qual a relação do que é escrito com a imagem, ok? Nesse caso do cartoon, não tem nada escrito, mas quando vocês forem analisar a próxima questão, que será uma tirinha, vocês têm que juntar a informação escrita com o desenho, para entender bem a informação, ok? Então, observe muito bem a tirinha, as expressões faciais, o recurso utilizado, as imagens utilizadas. Então, vamos lá. Pergunta A. Quais são os sentimentos demonstrados pelos dois personagens que fazem malabarismo? Então, nós temos esse personagem e este aqui. Como perguntou os sentimentos, vocês vão descobrir o sentimento pelas expressões faciais. Então, pela expressão facial, o que você percebe? Qual que é o sentimento deste malabarista e esse outro aqui? Então, vão responder na letra A. B. Que recursos não verbais foram empregados pelo cartunista para mostrar tais sentimentos? Como você percebeu o sentimento desse e o sentimento desse? De que maneira? Porque não tem nada escrito sobre o assunto. Como que você percebeu os sentimentos de cada um deles? Então, letra C. O que provoca as diferentes emoções dos dois malabaristas? Por que este está se sentindo dessa forma que você falou e por que esse está se sentindo de uma outra forma? A resposta na letra C. D. Como você interpretou a presença de um aparelho de televisão em volta da cabeça de um dos malabaristas? Por que este aqui está com uma televisão na cabeça? O que isso significa dentro desse cartoon? Qual que é o significado dessa televisão? E. O cartoon é um gênero textual que retrata e critica comportamentos humanos da sociedade. Foi o que eu falei, né? Que eu mandei um vídeo para vocês, explicou isso. Em sua opinião, o que esse cartoon está criticando? Então, esse cartoon está criticando o quê? Qual que é a crítica? É um problema da sociedade. Qual que é esse problema da sociedade que ele está apresentando nesse cartoon? Então, você vai colocar na resposta da letra E. Letra F é o desafio da escrita. Você vai produzir um parágrafo de análise do cartoon. Por isso, copie e complete o texto a seguir no caderno. No caso, no mapa de vocês. Vai ter o espaço lá para vocês escreverem. Vocês vão copiar essas frases aqui, esse parágrafo, e vai completar com as informações que estão faltando, né? As lacunas. Então, fala assim, ó, o cartoon do desenhista Jarbas critica, o que ele está criticando aqui? Para fazer essa crítica, a ilustração mostra, o que está mostrando nessa gravura, né? Contudo, apenas um deles consegue o quê?
pois usa a estratégia de... Qual que é a estratégia que esse malabarista usou? Então, vocês vão completar essas lacunas com as informações pedidas aqui, tá? É bem tranquilo. Então, vocês vão pausar o vídeo agora e vão fazer essa atividade, ok? Pausou o vídeo? Ó, vou parar um pouquinho aqui. Então, espero que já tenham pausado, feito a atividade, vamos para a próxima. Atividade da página 36, número 3. Leia essa tira do ilustrador paulista Fernando Gonzalez. O vídeo 2 que eu mandei vai ajudá-los muito para realizar essa atividade, tá? Então, aqui fala assim, a vovó dormiu na frente da TV. Legal, podemos mudar de canal. Aí a baratinha, você não entendeu. Aí tem a figura, ela dormiu na frente da TV. E nós temos a imagem aqui dela dormindo exatamente agarrada com a televisão, na frente da televisão. Então a pergunta, no segundo quadrinho, a barata diz ao rato que ele não entendeu o que foi dito. Que informação ela pretendeu transmitir da primeira fala? Então o que a barata quis dizer quando ela falou assim, a vovó dormiu na frente da TV? O que ela quis dizer com essa frase, com essa palavra? É o que vocês vão colocar na letra A. B, o que o rato entendeu? Quando falou isso para ele, ó, a vovó dormiu na frente da TV. Aí ele falou, beleza, podemos mudar o canal. O que o rato entendeu da informação? C, você teria compreendido a fala da barata de que modo? Como ela desejava ser interpretada ou como o rato entendeu? Por quê? Agora imagina você, se dissesse isso para você, a vovó dormiu na frente da TV. O que viria à sua mente? Como você interpretaria essa frase? Da forma que a barata queria te falar ou como o rato também entendeu? Qual que era a forma? D. Observe a sequência de quadrinhos. Por que a imagem da avó só é apresentada no último quadrinho? Porque só no último quadrinho que a gente tem a imagem da avó. E. Releia os balões de fala, tá? Os balões de fala, esses balões aqui, ó, de comunicação. Que recurso da linguagem verbal o quadrinista empregou para produzir humor? Então, ele usou, nesses balões aqui, uma linguagem verbal que produziu humor. Que estratégia que foi utilizada? Que recurso que ele foi utilizada? Ok? Observe, então, os balões, neste caso aqui. Pessoal, se vocês assistiram o vídeo que eu mandei sobre a tira, uma das estratégias de produzir humor é por meio do que a gente chama de ambiguidade. Uma palavra, ou uma expressão, ou uma frase ter mais de um sentido. Neste caso, quando ele falou assim, a vovó dormiu na frente da TV, essa frase que a barata falou, ela pode ser entendida de duas formas. Então, é esse o que dá o humor. Ela pode ser expressa pode ser entendida de duas formas. Como no caso do receptor do rato entendeu de uma forma diferente, quando chega no final, aí que a gente vê que a informação é totalmente diferente, é o outro significado da expressão, tá? Então, preste atenção na questão da ambiguidade de uma palavra ou frase tendo dois sentidos. E dependendo do que a outra pessoa entender a informação, é o que produz humor na tirinha, tá? Lembrando que o humor em tirinha sempre está no último quadrinho. Então, no último quadrinho, essa quebra de expectativa é que produz o humor, tá bom? Agora, pause o vídeo para fazer essa atividade, como eu havia, né, explicado para vocês. Agora, vamos para a questão número 4. Veja algumas das imagens que compõem esse GIF. Tente imaginar o movimento. Então, esse é um GIF aqui, ó. Indo embora do trabalho na sexta, indo embora do trabalho, aí mostra a movimentação, tá? Normalmente o GIF, ele tem um movimento, mas como a gente usou no papel, né? Eles tentaram representar esse movimento por recortes de imagens, tá?
mas normalmente os GIFs, eles têm o movimento, mas não conseguimos expressar movimento de uma maneira tão, assim, expressiva no papel. Então, eles fizeram um recorte do pequeno videozinho, né? Letra A. Como a imagem em movimento e a frase se articularam para criar o sentido do texto. Então, no caso do GIF, você tem que prestar atenção na frase e na imagem. No caso, a pergunta é, como que a imagem e a frase, elas estão de acordo? O que tem a ver a frase indo embora do trabalho na sexta com a imagem? B. Explique por que os movimentos e as expressões da atleta são responsáveis pela construção da parte do texto. Então, observe por que é importante as expressões faciais dela e o movimento que ela faz do corpo. Por que essas expressões, que a gente lembra que a gente falou que são recursos não verbais, é importante para a construção da ideia do texto? Aí vocês vão colocar aqui na resposta B. C. O que a pessoa que envia esse GIF comunica a quem o recebe? Imagine que nós estamos numa sexta-feira à tarde, terminei o meu serviço, graças a Deus, e eu envio para um colega meu esse GIF. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a minha intenção de comunicação? O que vocês entendem com este GIF? Aí é a resposta da letra C. D. É possível concluir com base no GIF que a pessoa que o envia está contando que detesta o trabalho que tem? Justifique sua resposta. Então, lembra, está na sexta-feira, 6 horas da tarde, terminei o meu serviço e eu envio esse GIF para alguém. Isso quer dizer que eu odeio o meu trabalho? Será que é isso que eu quero dizer? Será que essa informação que eu quero passar para outra pessoa? O que eu quero dizer quando eu envio esse GIF? Tá? Então, vocês vão analisar e responder aqui a questão D, ok? Então, pessoal, nós concluímos aqui, fizemos a leitura comentada de toda a atividade. Então, espero que tenham ajudado vocês a realizar as atividades com mais tranquilidade, tá bom? Bons estudos e boas atividades aí para vocês. Tchau, tchau.